Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, apenas o versículo 28. É um versículo muito interessante que vai nos mostrar algumas verdades aqui. Diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nós vemos aqui, Jesus estava sempre sendo ali interpelado pelos fariseus, e Jesus aqui começa a responder algum questionamento dos fariseus, e ele falando ali para os fariseus sobre a sua missão e dizendo quem ele era. Ele vai falar para eles assim nesse versículo aqui, ele fala assim: Quando levantardes o Filho do Homem, então vocês saberão que eu sou. Quando eu li esse versículo, eu confesso que foi uma época que eu estava lendo um livro, que o autor do livro ele dizia assim, que entre todas as pérolas do Evangelho de João, quem sabe a maior estava em João capítulo 8, versículo 28. E quando eu estava lendo esse livro, eu não estava com a Bíblia na mão. E eu fiquei assim, doido para chegar em casa, eu estava no meu serviço, para me ler esse versículo. E eu pensava que era um versículo assim como Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ou Deus amou o mundo de tal forma. Eu pensei que seria um versículo dessa profundidade. E quando eu cheguei em casa, eu peguei a minha Bíblia e fui ler esse versículo, e eu corri o olho nele. Eu pensei assim, ó, eu confesso de verdade, eu fiquei um pouco desapontado e falei assim, só isso? Eu não consegui enxergar a grandiosidade da revelação desse versículo. E eu fiquei decepcionado, eu orei depois sobre isso, falei, Senhor, certamente o autor ele enxergou muita coisa aqui, eu não enxerguei nada, Senhor. Revela para mim qual é essa pérola, essa grandiosidade que está aqui nesse versículo. Então eu comecei a, a meditar um pouco e pensar sobre o versículo, e comecei a meditar. Então Jesus falou que quando o Filho do Homem se levantar, Jesus ele já foi levantado naquela cruz, naquele madeiro, e ele falou assim, então vocês saberão quem eu sou. Jesus já foi levantado naquela cruz. Jesus já ressuscitou. E Jesus já está sentado à direita de Deus. E ele fala que saberás quem eu sou. E quando eu fiquei pensando sobre quem eu sou, eu pensei lá em Êxodo capítulo 3, ali quando o Senhor chama Moisés. Moisés havia desistido da sua chamada, estava ali no deserto de Midian, ali, cuidando das ovelhas, do seu sogro, e de repente ele foi atraído através de uma sarça que estava queimando, mas não se consumia. E quando ele chegou ali perto daquela sarça para ver aquilo, o Senhor começou a falar com ele. E o Senhor o chama novamente para uma grande missão, e Moisés começa a questionar ali o Senhor, surgem algumas dúvidas sobre isso, sobre Moisés já não estava querendo tanto mais. Então o Senhor fala para ele assim, Moisés perguntou para Deus, mas quando eles falaram que o Deus, que eu encontrei um Deus e o Senhor me mandou de volta, eles perguntaram pelo teu nome, o que eu direi? E o Senhor responde para Moisés assim, diga que está em Êxodo capítulo 3, no capítulo 14 e 15. O Senhor responde para Moisés assim, olha, você diga que o eu sou te enviou. Diga mais. Diga que eu sou o que sou, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu acredito que Moisés ele não entendeu também a grandiosidade desse nome. Porque quando ele diz que ele é o Deus de Abraão, tipifica o trabalhar do Deus Pai, do Pai. Porque Abraão ele construiu muitos poços, ele adquiriu muitas riquezas, ele fez muitas coisas ali, ele peregrinou pela terra prometida. O Senhor, né, o Pai, o trabalhar do Pai, o Senhor criou todas as coisas, ele é o grande eu sou, ele é o Pai, tipifica o trabalhar do Pai, o Deus de Abraão, o trabalhar do Pai. E quando ele diz, eu sou o Deus de Isaac, Isaac é o filho, tipifica o trabalhar do filho, o trabalhar de Jesus. Isaac ele não construiu muitos poços, ele herdou a herança de Abraão, herdou a herança do pai. Assim também Jesus falou,
eu só faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Jesus, ele andava conforme o Senhor, como o Pai lhe mandava. Então, quando ele diz o Deus de Isaac, tipifica o trabalhar do filho. E quando ele diz o Deus de Jacó, tipifica o trabalhar do Espírito Santo. Assim como o Senhor transformou ali no Vale de Jaboque, Jacó, de trapaceiro, em Israel, príncipe de Deus. O Espírito Santo de Deus hoje, ele também nos transforma de pecadores em filhos de Deus. Então, eu não sei se Moisés conseguiu enxergar essa grandiosidade, mas o Senhor falou para ele, olha, diga que o grande eu sou te enviou. Moisés perguntou isso porque no Egito havia muitos deuses. Então ele fala, o grande eu sou. Talvez Moisés não entendeu isso naquele momento, mas à medida que Moisés ia passando, porque Moisés volta ali para cumprir a chamada, e quando ele ia surgindo necessidade, dificuldade, o grande eu sou se apresentava. Por exemplo, Moisés precisou de um caminho ali para atravessar aquele mar. O Senhor falou para ele, eu sou o caminho, e abriu o mar para ele. Moisés precisou ali de água ali para aquele povo que estava com sede. O Senhor falou para ele, toca na rocha, eu sou fonte de água. Ele liberou água para eles. O povo precisou de uma nuvem ali para proteger durante o sol. Precisou de uma sombra. O Senhor falou, eu sou a sombra. O povo precisou ali no deserto de pão. O Senhor mandou maná para eles, eu sou fonte de maná. O povo precisou de luz ali para guiar eles à noite, por causa do frio, para guiá-los. Eu sou o Senhor, eu sou essa luz, eu sou essa guia. À medida que apresentava uma dificuldade, o grande eu sou apresentava como eu sou isso, eu sou aquilo. Então o Senhor não podia falar para ele, olha Moisés, eu sou fonte de pão, porque ele é muito mais, ele não é só isso, ele é muito mais. À medida que apresentava uma necessidade, Moisés apresentava uma necessidade, o grande eu sou apresentava como eu sou a sua necessidade, eu sou isso, porque Deus é muito mais daquilo que nós pensamos ou enxergamos. E agora quando eu estava meditando sobre esse versículo, Jesus ele diz exatamente isso. Quando o Filho do Homem se levantar, então vocês saberão quem eu sou. E Jesus, ele se manifesta hoje como o grande eu sou. E Jesus está falando isso, vocês saberão que eu sou. Jesus, assim como o Pai, ele fez milagres ali. Jesus também fez. Jesus apresenta falando isso, olha, eu sou o caminho, né, a verdade, a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus falou assim, quem crê em mim também rios de água viva fluirão do seu interior. Todos aqueles milagres que o Senhor fez ali de uma forma literária, física ali. O Senhor realmente tirou água da rocha, abriu o mar, todos aqueles milagres que eram palpáveis, Jesus vem dizendo de uma forma espiritual. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e diz que era concernente ao Espírito Santo. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz, eu sou o caminho, assim como o Senhor abriu um caminho ali no mar, Jesus fala, eu sou o caminho. Então Jesus vem dizendo a grande pérola, a grande verdade desse evangelho. Jesus é o grande eu sou. E assim como o Senhor ali no Velho Testamento se manifestou como o grande eu sou, suprindo a necessidade do povo hebreu ali na caminhada ali por aquele deserto, levando até eles a terra prometida, Canaã. Jesus ele se apresentou ali também como homem, fazendo milagres e prodígios e declarando as verdades, como eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira, eu sou. Jesus é o grande eu sou. E Jesus hoje ele é o Espírito que dá vida. Jesus hoje é a imagem visível do Deus invisível. E eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor se apresenta para nós hoje, nós que estamos também nessa caminhada, assim como o povo hebreu naquela época no passado estava numa caminhada de sair do Egito, caminhar para aquele deserto em direção à terra prometida. Nós hoje estamos vivendo nessa terra, mas também estamos vivendo aqui como peregrinos. Aqui para nós é como se fosse um deserto. E nós estamos sendo guiados pelo Senhor para a terra prometida, que é Jerusalém espiritual. E o Senhor Jesus se apresenta para nós como o grande eu sou. E à medida que forem surgindo necessidades e dificuldades na nossa vida, nós temos o Senhor Jesus conosco, porque ele falou, eis que eu estarei convosco até a consumação do século.
E o Senhor se apresenta para mim e para você como o eu sou. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor Jesus é o grande eu sou. Ele é o eu sou. Eu não sei o que você precisa, mas pode completar aí, Jesus falando para você, eu sou. O Senhor, Ele é a nossa luz. O Senhor, Ele é o nosso caminho. O Senhor é a nossa verdade. O Senhor é a nossa vida. Nós podemos esperar no Senhor. O Senhor é o grande eu sou. Amém? Descansa no Senhor. O Senhor Ele está conosco para nos ajudar e para nos dar a vitória. Jesus é o grande eu sou na minha vida e na sua vida, para suprir as nossas necessidades e nos guiar para Jerusalém espiritual. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.